A Brenda fez esse post maravilhoso, tá? E ela falou de uma coisa que fazia um tempo que eu não ouvia falar, mas o pessoal com vergonha de usar referência. E eu queria amarrar esse papo com outro pensamento que a gente tem com uma certa frequência, que é meio que a gente idealiza o processo, né? Tem o jeito correto, o jeito mais impressionante de fazer as coisas, né? E, cara, vamos começar pelo lance de vergonha de usar referência? Deixa eu linkar esse post pra vocês aqui, que esse post tá maravilhoso. Aproveita, vai lá, segue a Brenda, dá um like, né? Porque os posts dela são fantásticos. E aí, olha só, como é que ela deu frame nisso aqui? Eu não vou passar o post aqui, vocês vão lá pega no link aí. Mas o que ela estava discutindo, né? Ela estava discutindo essa coisa que, tipo, às vezes a gente usa referência e a gente não fala para os outros, a gente não comenta, né? Como se a gente tivesse a obrigação de saber tudo que está na arte. Saber tudo que está na arte. E, cara, para pensar aqui comigo, né? A gente tá se comunicando. A gente tá mandando uma mensagem. Você não precisa reinventar as palavras para a mensagem ser sua. Por que vocês estão com medo de usar referência? Por que usar referência dá vergonha? A mensagem que eu quero é essa, sabe? Quando vocês vão lá repostar um meme, não dá problema nenhum, sabe? Mas, de repente, na arte de vocês não pode? Entende? E assim, ó, eu acho que existe referência de 2 níveis, né? Existe a referência da gente pegar a composição, a peça. Então, por exemplo, olha que interessante. Vocês já viram quando o cinema faz uma citação a outro filme? O pessoal pega e faz uma cena que é muito parecido com uma cena de filme clássico. E isso aí é citação, né? Isso não é plágio. Isso a gente está citando. A gente está citando os nossos mestres, as pessoas que nos inspiraram. Então eu acho que existe um pouquinho de medo, porque vem a coisa da acusação do plágio. E quando você para pensar, essa linha, ela não é tão difícil de navegar assim, tá? O problema de usar referência, o problema de você traçar, estavam perguntando sobre traçar num dos meus posts, né? O grande problema é você pegar o trabalho de alguém e se passar como seu. Isso é errado. Não pega o trabalho de outra pessoa e fala que é seu, que ele não é. Mesmo que você tenha refeito, né? Se você pegar e fazer uma peça igual a uma peça que já existe, isso não é referência, isso é plágio, né? Mas quando você está pegando uma composição parecida, quando você está pegando uma paleta parecida, quando você está explorando a mesma ideia, mas você faz a sua versão daquilo, isso não é plágio, isso é referência. E esse é 100% ok. A gente espera e incentiva que você faça isso. E tem a referência do outro nível, né? O nível um pouquinho mais direto. O pessoal da Alaska, no geral, eles têm muito essa pegada de desenho um pouquinho mais estilizado, né? Mas, aqui na minha bolha, no pessoal mais gamer, a gente tem essa coisa do realismo, semi-realismo. Não é realismo de verdade, porque não chega a ser fotográfico, mas essa coisa do acreditável, né? Mais renderizadinho, mais sombreadinho. E tem uma regra muito clara pra gente, tá? A gente não inventa a realidade. Não tem como você decorar a realidade toda. Então, você quer saber como é que é uma pedra? Você pode até entender o passo a passo de desenhar uma pedra, mas você não tem obrigação nenhuma de decorar todas as pedras que existem. Então, se você precisa de uma pedra específica, pega a referência, vai lá, olha como é que é a pedra, sem medo. Porque você não precisa decorar essas coisas. O fato de que você está entendendo o que você está representando não significa que você está plagiando. Entende a diferença? Eu só quero entender melhor o que eu estou representando. E para isso, a gente usa referência. Então, tem a referência que, tipo, vou fazer referência de uma peça inteira. Tipo, existem releituras fantásticas. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês, rapidinho. Será que eu consigo achar esse negócio? Refizeram essa imagem, né? Com a pequena, aquela personagem Moranguinho da década de 80. E refizeram essa imagem da Moranguinho na mesma pose heróica, com as tartaruga ninja morta ao pé dela, porque ela é conquistadora, né? Ó, essa aqui é a pinturona clássica de Napoleão. Essa aqui, ó. Ó que massa, né?
E aí, cara, olha só o que esse cara fez. E o fato de que isso aqui existe como uma pintura a óleo é do David Finch. Me deixa feliz demais, cara. Olha isso aqui, olha que fantástico, sério. Amo demais, cara. Então, tipo, a Moranguinho é um desses personagens cuti-cuti da década de 80 e ele é muito bom, cara. Então, tá vendo que fantástico? Essa é a diferença entre você fazer uma releitura e você fazer um plágio. Isso aqui não é um plágio, isso é uma releitura. Isso é uma homenagem à peça original em que você faz, trocando os elementos, passando a sua opinião. Você refaz, saca? Então, usar referência não é ruim. Existe essa frase que ela é muito legal, de que a gente tá sempre andando no ombro de gigantes, né? As técnicas que a gente usa, a comunicação que a gente faz, ela foi feita por pessoas muito boas do nosso passado. Então a gente está pegando e construindo em cima do que já foi construído. Vocês não precisam reinventar a roda, de verdade. Então, olha só. Se você se acender o alertazinho lá na cabeça, né? Que tipo, tô copiando, eu estou fazendo o trabalho de alguém passar por ser meu trabalho, aí sim você sabe que você cruzou a linha. Mas enquanto esse alerta não acender, faz referência sem medo nenhum, certo? A Inês está comentando aqui. Gabs, lê um comentário da Inês para mim, por favor. Obrigado. Com certeza. A Inês mandou. Meu problema é mais o direito autoral das fotos. Eu quero usar ref de foto para fazer um estudo, mas depois eu não posso compartilhar ela nenhum. Então eu me limito ao que está disponível com os direitos liberados, vulgo sem direitos autorais, tem os free pics da vida, esses lugares são liberados Isso. pra galera. Mas sinto que pode me limitar um pouco as coisas que eu estudo. Inês, O que seguinte. você acha a respeito disso, Sula? Tem esse esquema? Seguinte, tá? Oi, eu sou dos fanart. Fanart, fanfic. E existe um site chamado AO3, tá? O AO3, ele é o maior arquivo de fanfics da internet. E ele funciona todo na base de doação. E um dos trabalhos muito interessantes que o AO3 faz é o seguinte, ó. Ele tem uma equipe de advogados para garantir que o site tenha direito de existir. Porque fanfic você está lidando com propriedade intelectual dos outros, né? Então, como que você tem o direito de existir sendo um site de fanfic? Primeira regra, não pode ser comercial de jeito nenhum. Você não pode, no site de fanfic, você não pode linkar o Patreon, você não pode ligar um Ko-fi, você não pode botar um Apoia-se, você não pode colocar nenhum jeito de vender aquele material. Não pode. Esse material não é seu e ele não pode ser vendido. Mas, a partir do momento que você não está vendendo e você não está passando como seu, material derivativo, que a gente chama, né? Ele existe numa espécie de zona cinzenta. Você pode sim copiar uma foto, desde que você não venda. Não pode ter print, você não pode vender, você não pode passar como seu. Então, para fazer estudo, pode estudar qualquer coisa. Inclusive, nessa época que eu estava fazendo estudo diário, começou a acabar as referências, né? Tipo, o que eu pinto? Você tem que fazer uma pintura todo dia? Começa tipo, caraca, não sei mais o que pintar. Então, uma das coisas engraçadas que eu fiz nessa época é que eu pintei os logos dos estúdios de filme. Ó, que massa. A montanha da Paramount. Caraca, que e o Pegasus da TriStar. Pô, são imagens super icônicas. Elas são muito boas, elas são excelentes composições, elas funcionam muito bem. Mas aí a gente pega e a gente faz, ó, né? E pronto. Não falei que era meu, todo mundo sabe que é o logo da Paramount, mas fiz o estudo, pronto. Então, para estudo, você pode postar. Para fazer isso numa ilustração que você vai vender para um cliente, já é um pouco mais complicado. Mas veja bem, tá? Nisso aqui, eu tô pegando uma imagem e fazendo ela muito parecida. Eu não tô mudando paleta, eu não tô mudando forma, eu não tô mudando ângulo, eu não tô reinterpretando essa imagem de jeito nenhum. Mas, se eu estiver fazendo uma ilustração, tá? E nessa ilustração tem um vestido, tem uma mulher sentada no sofá e vai ter um vestido dobrado, né? Tem aquele vestido que ele vai começar em cima do sofá, ele vai descer. A gente tem que fazer como funcionam essas dobras de roupa. Desde que você não copie diretamente outra peça, desde que você não pegue a peça e aplique na sua ilustração, você pode usar outras peças de referência. Você pode reinterpretar. Tipo, eu gosto muito das dobras de roupa como acontecem nessa fotografia. Entende o que está acontecendo ali, passa esse ritmo e esse fluxo, né, para sua ilustração, entende o esquema de sombra e luz, passa para sua ilustração, que tá tudo bem. Ninguém pode te impedir de fazer isso. Ponto e vírgula.
o melhor jeito é você produzir sua referência, porque aí você sabe que não vai dar problema nenhum, tá? Saca? Então, tipo, vai ali, pega o lençol, senta no sofá, produz as dobras de roupa, e agora que essa fotografia é sua, você pode passar por cima, você pode aplicar na ilustração, você pode fazer o que você bem entender, saca? Então, é muito essa coisa do tipo, não passe o trabalho dos outros como seu trabalho. Quando você começa a pensar sobre essa frase, não é tão nebuloso essa margem, essa forma como o negócio funciona. Faz mais sentido? Momento confessionário. Toca a vinheta. Olha só, eu estava conversando com o marido, né? E ele fala de um jeito muito carinhoso, mas direto, que grande parte do meu problema é que eu romantizo demais o processo, né? Olha que coisa. E isso me fez ligar alguns pontos, e eu acho que essa dificuldade vai ser compartilhada com mais gente. Quando a gente romantiza o processo, a gente meio que vai colocando caixinhas de requerimento. Só posso fazer se eu for fazer certo. Só posso fazer se eu tiver 100% prestando atenção. Só posso fazer se eu tiver produzido a referência. Só posso fazer se eu estiver fazendo do jeito certo que me ensinaram. E muitas vezes, galera, para a gente destravar esse processo, a gente precisa tirar esses empecilhos. A gente precisa tirar essa caixinha de processo perfeito, processo romantizado, né? E só fazer. Então, olha que coisa. Eu tava muito neurada com, tipo, como que faz arte pessoal? Como que se é criativo? E aí eu fui lá no pessoal galerista, né? Como que você faz um grande projeto autoral? E foi engraçado que quanto mais eu lia sobre isso, sobre criatividade, sobre essa imposição, sobre essa coisa de como fazer uma série de imagens, de quadros, para você vender como uma exposição numa galeria. E, cara, sabe o que me caiu a ficha? Isso é fazer portfólio, mas para um cliente diferente do que eu tô acostumado. Então, tipo, não é isso que eu estou procurando. Eu não quero fazer portfólio, eu quero fazer arte pessoal. Eu quero pegar as minhas caraminholas e pintar elas, saca? Pintar as minhas ideias ruins. Me deixa em paz, vou fazer meus trem esquisitos. Não é para vender isso para alguém, seja de uma forma direta como ilustração, ou de uma forma indireta como essa coisa mais galerista. Eu não tô tentando vender a minha imagem de artistona. Não. Eu tô pegando uma habilidade que eu gosto e explorando o que eu consigo fazer com ela do jeito que me satisfaça. Então, o que eu tô tentando fugir é de fazer o portfólio. Então, vou parar de romantizar o processo, que eu preciso ter uma linha criativa, que eu preciso ter uma ideia, que eu preciso estar fazendo uma crítica social, que esse trabalho sequer precisa significar alguma coisa. A gente tinha uma piada lá na mentoria que, às vezes, cara, a ideia da imagem é literalmente eu gosto de bundas. E tá tudo bem, faz a imagem porque você gosta disso. E às vezes você gosta de golfinhos, faz a imagem que você gosta de golfinhos. Inclusive, né, mês que vem tem mermaid. Ó, fiquem de olho. Mas faz sentido esse lance da gente se perder nessa romantização de tipo, dessa vez eu vou fazer tudo certo? Tira um pouco dessa obrigação de fazer tudo certo, porque a arte, galera, ela é muito uma construção. Ela é muito fazer várias vezes. É muito mais lidar com os erros do que se planejar para o acerto. Se planejar com o acerto é uma boa estratégia, mas você só vai conseguir se planejar para o acerto depois que você já aprendeu a lidar com os erros. Entende a coisa do... É muito mais importante você conseguir consertar do que necessariamente você acertar de cara. E a gente às vezes fica falando, não, se eu fizer tudo certo, eu não vou ter retrabalho nenhum. E galera, isso é ilustração, o retrabalho é parte do processo. Você vai ter que refazer, você vai ter que explorar, você vai ter que fazer vários thumbnails, você vai ter, sabe? Você não tem a resposta certa. Não existe a resposta certa. Existe a resposta que funciona. E aí você pega uma resposta que funciona e você se pergunta, como é que eu faço ela o mais funcional possível? O que eu posso melhorar aqui? E aí você usa suas ferramentas e você refaz, retoca. E aí você chega numa boa resposta. O pessoal que escreve, né, fala muito a respeito disso. Você primeiro precisa escrever uma página para você poder editar ela. Então essa primeira página não tem obrigação nenhuma de ser uma página boa, ela só precisa existir, porque não tem como você editar uma página em branco. Então, sabe, quanto mais a gente conseguir parar de evitar para começar,
mais fácil vai ser esse processo de retocar e de construir em cima do que você tem na página. Faz sentido isso? Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.